espartanos, bom dia pessoal. Excelente quinta-feira, se você está escutando isso na quinta, mas na verdade excelente boa tarde de quarta-feira. Bom pessoal, hoje quarta-feira, retomando o canal Espartano da Vida Moderna, depois de uma semana aí parada aí de carnaval, um recessozinho de carnaval. Não que eu goste de carnaval, acho carnaval uma merda, literalmente, mas um descansozinho aí pra gente recarregar as baterias, né? Bom pessoal, antes de começar esse vídeo aqui, alguns assuntos bem importantes. Em primeiro lugar, se inscreva no canal, você que não é inscrito aí, você que gosta de histórias de Esparta, você que gosta dessa cultura dos guerreiros espartanos. Aqui eu tento aprofundar mais sobre essa cultura, né? E tentar trazer algumas reflexões de desenvolvimento pessoal para a vida moderna, hoje em dia. Por isso que é Espartano da Vida Moderna o nome do canal. A segunda coisa é o seguinte, manda aquela bicuda espartana no like, compartilha esse vídeo aí para quem curte desenvolvimento pessoal, ativa o sininho para receber as notificações, né? E os assuntos importantes são os seguintes: hoje, quarta-feira, daqui a pouco, 20 horas, estarei fazendo uma live no canal do Valvimar Bastos, Instagram, Valvimar Bastos, @Valvimar Bastos. Nós vamos estar falando ali sobre o modo Spartan ativado e sobre o modo normal desligado, né? A gente tem o lado pessoal e a gente tem o modo executivo, né, profissional. E a gente vai estar falando sobre essa diferença, sobre esse equilíbrio, quando usar cada um, né? E como os espartanos faziam isso também de uma forma muito bacana, né? Dividiam muito bem essa questão de atividade de guerra e atividade realmente de relaxar e estar com a família. Hoje essa live aí vai estar a live completa no Instagram dele. Aqui no canal devo divulgar os melhores momentos mais para frente, alguns vídeos aí mais para frente, né? Mas se puderem dar uma força e assistir lá na íntegra, é hoje às 20 horas no Instagram do Valvimar Bastos. Bom, e a outra coisa é o seguinte: domingo agora retornamos com o quadro da entrevista espartana. Vamos entrevistar a Juliana Monteiro. Vamos falar também justamente sobre esse equilíbrio da área pessoal, da área profissional, né? E principalmente da liderança da mulher, né? A mulher que vem se destacando hoje em dia no mercado de trabalho, né? Nas grandes organizações e nos cargos de chefia, os desafios para uma mulher no cargo de chefia. Então, peço que domingo aí todo mundo esteja atento aí. Essa entrevista ficou muito boa, muito conteúdo, literalmente mais uma mentoria aqui no canal Espartano da Vida Moderna. Bom, agora sim, continuando o podcast, pessoal, eu parei falando que os espartanos estavam se preparando para uma guerra, né? Então, Leônidas, inclusive, ia liderar essa guerra, ia liderar essa encruzilhada aí, né, contra o exército inimigo. Mas antes, aconteceu algumas coisas aqui antes da guerra, que o livro explica aqui, e a gente pode tirar algumas reflexões sobre isso aqui. E a gente ainda não vai falar dessa guerra hoje de fato. Não vou enrolar vocês aqui, se quiser sair do vídeo não tem problema. Hoje nós vamos falar de alguns fatos que antecederam essa guerra aqui, que aconteceram principalmente com os Cheones e Alexandros, que são nossos personagens principais aqui do podcast, né? Então eles estavam lá no refeitório, todo mundo se preparando para a guerra, né? Estava tendo a convocação dos guerreiros espartanos para a guerra ali, né? Todo o refeitório ali estava ali, no qual o Alexandre esteve, o que significava que, na verdade, Alexandre também foi um copeiro, né, ocasional para poder observar os mais velhos ali e aprender, né? Então, foram convocados vários homens, exceto 5 homens mais velhos, entre 40 e 60 anos. Esses aí não estavam aptos para a guerra, né? E Alexandre ali, embora lhe faltasse ainda 6 anos ali, né, para sua formação como soldado espartano, né? A mobilização ainda pareceu mergulhar ainda de forma mais profunda ainda na depressão, né? Os pares não convocados se contraíam com seu próprio estigma de frustração. A atmosfera estava suscetível e no ponto ideal para a explosão. Então aqui a gente pega já algumas reflexões aqui no início aqui do podcast falando o seguinte: pessoal, você que é homem, né, com H maiúsculo, né? Você que preserva a sua questão da masculinidade. Eu já vi alguns depoimentos aí na internet falando que o homem não deve fazer serviço doméstico, que é um absurdo o homem fazer serviço doméstico, que é um absurdo o homem, né, fazer comida, enfim. Pessoal, isso não é uma questão nem de ser homem, isso é uma questão de ser adulto. Eu concordo com muitos coaches que falam sobre isso. Saber lavar sua louça, arrumar sua casa, fazer sua faxina, fazer sua comida, é uma questão nem de ser homem ou mulher, é questão de ser adulto. Um adulto funcional, né, básico, né?
E pessoal, vamos ser sinceros, aqui Alexandros ele foi convocado como copeiro, né, para trabalhar aqui no refeitório dos espartanos, servindo os espartanos para aprender e principalmente para ter humildade. E o que está acontecendo com Alexandros aqui, pessoal, acontece em exércitos de Navy SEALs top de elite, tá? Quem acompanha muito aí os canais aí do Jocko Willink, o David Goggins, sabe disso, que eles colocavam soldados para lavar banheiro, para fazer comida. Se você for num batalhão de exército, você vai ver que tem soldados no refeitório, né? Tem soldados lavando banheiro, fazendo faxina. Isso é honrado, pessoal. Isso não te coloca para baixo, não. Isso não te coloca como uma pessoa inferior, não. Muito pelo contrário. Ela te mostra que você tem capacidade de se virar sozinho, que você tem cuidado, que você tem auto-organização, que você tem senso de limpeza, de organização, de cuidar de si mesmo, de saber preparar uma comida para você mesmo, de saber se virar, entendeu? E principalmente, né, de manter organizado a sua casa doméstica ali, o seu lar, né, em relação porque isso vai te ajudar para muitas coisas, né? Para se organizar no seu trabalho, né? Fica difícil você querer estudar ou, enfim, trabalhar com uma casa muito, né, bagunçada, onde você não acha nada. Isso só vai roubar seu tempo, né? E vai trazer um ambiente de mais mal-estar, né? Então os espartanos sabiam disso e eles não era desonroso. Um espartano está na cozinha, está no refeitório, está, né, no serviço de faxina, serviços que algumas correntes aí acham que teria que ser da mulher, né? Algumas correntes mais machistas aí, o que eu não concordo. Eu acho que é uma questão de ser adulto. Adulto é o básico de ser um adulto funcional, né, hoje em dia. Bom, e a outra coisa aqui, já dessa reflexão aqui de cara, é a frustração, né, pessoal, de um espartano que não era convocado para o exército, não era convocado para a guerra. Como eu já falei aqui em outros podcasts, os espartanos ficavam muito putos de não poder ir para a guerra, né? Porque afinal de contas a vida deles era toda voltada para um treinamento para poder ir para a guerra. E aí chega no momento da guerra, você não é convocado, isso gerava uma frustração muito grande. Então acho que é esse espírito que a gente tem que levar para a vida moderna, tá? O espírito de ficar puto, de não poder estar participando dos desafios, de estar participando, sabe? De estar puto de não conseguir empreender, de estar puto de não conseguir estudar para um concurso, de estar puto de não conseguir ser um líder na empresa. Sabe, a gente tem que tentar se superar, sim. A gente tem que usar essa raiva como combustível de inspiração e para a gente se capacitar melhor, né? Para a gente poder estar sim participando sim de processos seletivos, para a gente poder sim estar participando com mais ousadia de projetos mais elevados, né? Que vão nos render não só no desenvolvimento pessoal, mas financeiramente também na nossa carreira também profissional. Então eu acho que muito legal esse espírito de guerra dos espartanos. Eles gostavam de guerra, eles gostavam de ir para a luta e eles ficavam putos quando eles não iam para a luta, né? Então eu acho muito legal a gente manter esse espírito de querer ir para a luta, de querer lutar, de querer ser guerreiro, né? E realmente ficar chateado, sim, vale a pena ficar chateado quando você não pode ir para a guerra, quando você não pode, né? Já aconteceu isso comigo várias vezes. Eu queria ser produtivo, eu queria dar meu máximo e às vezes eu estava doente, às vezes o corpo não aguentava, a mente queria, mas o corpo não ia. Então assim, eu entendo essa vontade dos espartanos, essa fome de vida, essa fome de batalha, essa fome de vencer, essa fome de querer lutar, né? Então acho que essa é uma boa reflexão que fica aí pra gente. Bom, continuando o capítulo, não sei bem como certa noite teve início de uma briga entre Cheones e Alexandros, né? Lá fora do refeitório, né? Os espartanos se reuniram ali rapidamente e era justamente uma ação ali que todos precisavam, né? Ouvi a voz de Diênix incitando a rixa, né? Quer dizer, Diênix era o mentor de Alexandros, que era o cara que tinha que manter tudo de forma mais tranquila e suave. Não, muito pelo contrário. Ele viu que o discípulo dele, que o pupilo dele estava brigando, e aí ele falou que ele incitou mais a briga, que ele falou, vamos quebrar o pau mesmo então, vamos lá, quebra tudo. Pra você ver como é que os espartanos eram muito doidos, né? E aí os pares se reuniram ali, o pau começou a quebrar e eu ouvi a voz de Diênix ali, vamos lá, vamos quebrar tudo lá. O Alexandre parecia inflamado, ele estava realmente nervoso. Eles não tinham nada nas mãos ali, nem Cheones nem Alexandre. Os seus punhos um tanto pequenos se arremessavam rápidos como dardos, né, para cima de Cheones. E atingiu, né, Cheones com um sólido soco. Cheones caiu. Foi uma queda genuína, mas os pares haviam visto os amigos de Alexandre protegeram tantas vezes que achavam que o Cheones estava simulando.
E Alexandre também achou que ele poderia estar simulando. Levante seu bostinho estrangeiro. Alexandre falando para Cheones, hein? Ele realmente parece que ele estava nervoso, né? Montou sobre Cheones, prendendo no chão e atingiu de novo quando Cheones se riu. Pela primeira vez sentiu realmente um instinto matador em sua voz. Os pares também perceberam e gritavam satisfeitos. Enquanto isso, os cães de caça, dos quais nunca haviam menos que 20 depois da hora da comida, latiam e saltavam por toda parte. A agitação, né, estava por todo lugar. Ao que a voz excitava ali de seus donos, né, sobre aquele processo, aquele clima de guerra, né. Uma outra reflexão que a gente faz aqui, pessoal, é que é triste, mas às vezes é preciso. Quando você entra numa atividade, por exemplo, policial, quando você vai para um exército, infelizmente, pessoal, a gente vai até falar disso aqui um pouco na entrevista de domingo, onde você, às vezes, você tem que se transformar um pouco na sua personalidade para se manter mais firme e sólido naquele ambiente, né? A Juliana vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre esse processo que ela começou a passar, que ela teve que ser mais firme na empresa, né? Por causa da piadinha de alguns colegas de trabalho. Enfim, vocês vão ver isso aí na entrevista espartana no domingo. Mas no caso de uma área policial, você vê que a pessoa se transforma, né? Às vezes você tem lá um primo seu, uma pessoa que você conviveu a vida inteira ali, que era sempre tranquilo, sempre de boa, e de repente ela vira policial. E tem gente que às vezes, com a personalidade um pouco mais fraca, você vê que a pessoa acaba mudando. A pessoa acaba ficando com uma personalidade mais séria, mais sombria, né, mais fria, mais obscura, por causa que a atmosfera, o ambiente que ela está vivendo é um ambiente mais pesado. É um ambiente onde ela tem que prender bandido, é um ambiente que ela tem que estar armada, é um ambiente que ela tem que estar atenta o tempo inteiro, né? Então a pessoa acaba transformando, ela acaba atingindo uma atmosfera ali de transformação mais sombria, né? E com os espartanos aqui não era diferente, né? Alexandros, por mais que gostasse de música, por mais que fosse uma pessoa mais sensível, né, por mais que fosse uma pessoa amiga, inclusive, do Cheones, com a transformação do ambiente ali, por ter ficado puto não ter sido convocado para a batalha, já vai para Cheones com toda a força, com toda a raiva, com toda a ira, e Cheones sente isso, essa ira aí, essa transformação do menino, né? Um ódio brutal ali saindo do corpo dele ali, aquele sentimento de raiva, né? Então, a gente saber, pessoal, o conselho que fica, a dica que fica, né? A gente saber dosar essa energia, né, pessoal? A gente saber lidar com essas energias. Não se corromper pelo ambiente, pessoal. Não se corromper pelo ambiente. Na verdade, se você se corrompe fácil pelo ambiente, procure ambientes do bem. Procure ambiente com pessoas sadias, com pessoas que têm uma mentalidade de empreender, de ficar rica, de ter saúde, de procurar Deus, de procurar um ambiente, né? Se você acha que a sua personalidade ela não está muito sólida em relação às suas convicções, procure um ambiente que vai te moldar para melhor, né? Agora, caso você tenha uma personalidade mais sólida, né, mesmo estando em ambientes pesados, mesmo estando com pessoas, com situações, com ações, com profissões que vão te, né, automaticamente querer te puxar para uma transformação mais sombria, a gente se manter forte, naquilo que a gente acredita, na nossa personalidade, né? E a gente não deixar isso corromper nossa ética, o nosso caráter, né? Enfim, o nosso ser que faz a gente ser o que é, né? E que faz as pessoas gostarem da gente pelo que a gente é, né? Então, por mais que você esteja às vezes num ambiente pesado, você ter a personalidade de saber separar isso. Olha, eu tô aqui no ambiente, eu trabalho, né, com bandido, eu prendo bandido, eu tenho uma profissão de policial, é uma profissão que eu tenho que ser muito severo e tal, mas não levar isso para casa, saber tirar a armadura, é disso que nós vamos falar na live de hoje, saber tirar essa armadura, saber não misturar as coisas, saber continuar sendo a pessoa maravilhosa que você é, do bem, com um sorriso no rosto, cumprimentando as pessoas, fazendo caridade, ajudando o próximo, né? Não deixar esse ambiente pesado de corroer, de fazer uma pessoa sombria, de fazer uma pessoa mal, de fazer uma pessoa menos comunicativa, né? E a gente ter essa personalidade para saber levar isso para a vida moderna, né, pessoal? Bom, e aqui continuando a batalha aqui entre os dois amigos, levantei-me e golpeei Alexandros, né, Cheones falando. Eu sabia que podia vencê-lo facilmente, apesar da sua fúria estimulada pela multidão. Tentei desferir um murro mais brando, mas de modo a ninguém a perceber.
e eles acabaram percebendo, né? Acabaram percebendo que eu dei um murro ali que não foi para valer, né? Um urro de ultraje levou seus pares ali, os espartanos do refeitório, e outros ali, né, que estavam ali de forma adjacente, que agora haviam se unido, formando praticamente um círculo ali, né, no refeitório ali, todo mundo incitando a briga, do qual eu e Alexandre nem podíamos escapar. Eu senti as mãos dos homens baterem com força em minhas orelhas. Lute com ele, seu panaca, senão vai virar carne para os cachorros. O instinto de matilha tomara os cães de caça, né? Eles estavam ali, os cães ali ficaram super agitados, né? Tá tendo briga, né? Os cães sentem isso, né? Os próprios cães, os cachorros, quem tem cachorro sabe disso. Quando você começa a agitar demais, eles também começam a ficar agitados. Eles se moldam muito na energia do ser humano, né? Então ali, eles estavam ali no meio da guerra ali e de repente, um dos cachorros ali parece que invadiu o ringue e deu uma mordida em Alexandros. Antes que as varas dos homens o pusessem para correr, né? Foi isso. Sem se saber como, Alexandre foi acometido de um espasmo do pulmão. Sua garganta se contraiu e ele começou a sufocar. O meu golpe hesitou. Uma vara de quase 1 metro queimou minhas costas e disse: bate nele. Obedeci. Alexandre caiu de joelhos, seus pulmões haviam se congelado e ele estava impotente para a batalha. E a voz de novo: bata nele, seu idiota. Gritou uma voz atrás de mim: acabe com ele. E pessoal, e por incrível que pareça, essa voz era de Dienix, justamente o protetor de Alexandros. Vendo seu pupilo sufocando, tendo uma crise de espasmo ali depois da mordida do cachorro, mesmo assim pediu para o escravo bater nele. Olha que doideira que eram esses espartanos, os caras eram malucos, né? Era Dienix incitando para o escravo acabar com o pupilo dele. Agora vocês vão entender por quê. Sua vara açoitou-me com tal força que me derrubou de joelhos, disse Cheones. O delírio das vozes sobrepujou os sentidos, todos gritando para que eu acabasse com ele. Não se tratava de raiva, nem estavam torcendo por mim. Não podiam se importar menos comigo. Era por ele, na verdade, para ensinar-lhe, para fazer engolir a milésima lição das outras 1000 que sofreria antes de fortalecerem ele como uma rocha, como um guerreiro de Esparta, e o autorizar a ocupar o seu lugar, né, como um verdadeiro espartano no exército. Alexandre sabia disso e levantou-se com uma fúria do desespero, sufocado pela falta de ar, e ainda conseguiu me atacar como um javali. Senti seu golpe, girei com toda a força. Alexandre rodopiou e caiu com a cara no chão, sangue e saliva escorrendo no campo da sua boca. Ficou ali imóvel como um morto. Os gritos dos espartanos cessaram instantaneamente, né? Somente a terrível algazarra dos cães persistiu em seu tom estridente, enlouquecedor. Dienix, então, avançou na direção da forma caída ali do seu protegido, ajoelhou-se para sentir seu coração, né? Viu o seu peito ali, a respiração retornou no inconsciente de Alexandros, e a mão de Dienix limpou a saliva e o catarro dos lábios do garoto. O que estão olhando seus embabacados? Gritou Dienix aos pares. Acabou, deixe eles em paz. E aí na manhã seguinte o exército marchou para Antiron. E aí a gente vai falar da batalha literalmente de fato no próximo capítulo, agora sim, né? Bom pessoal, e aqui a reflexão que a gente pode fazer é o seguinte. Olha como é que os espartanos eram treinados, pessoal. Simplesmente na base do sofrimento. Os guerreiros são moldados realmente na base do fogo mais quente. E quando eu falo fogo mais quente, é o fogo mais quente mesmo. Você imagina só, você tá lá com seu mentor que te ensinou, que te tratou com carinho, que te deu todos os ensinamentos. De repente ele manda simplesmente a pessoa te matar. Principalmente num momento que você acabou de ter sido mordido e que você está sufocando. Então assim, é loucura, pessoal. É uma loucura. Ele podia ter morrido, literalmente. Mas os espartanos era isso. Ele sabia que ele tinha que testar seu discípulo nas situações mais complicadas, mais adversas. Porque essa crise, por exemplo, um cachorro poderia ter mordido ele no meio de um campo de batalha. Ele poderia ter uma crise com esses pulmões dele aí, de asma, no meio de uma guerra, né? E aí, como é que ele ia reagir? Então, automaticamente ele já preparou seu discípulo para reagir numa circunstância muito fora de conforto. Ele preparou seu discípulo ali para uma crise de pânico, e ele mesmo com crise de pânico ali, com aquele crise de sufocamento ali, ele continuar lutando apesar disso. Por isso que ele não mandou o escravo hesitar, falou assim, acaba com ele.
Porque o exército, pessoal, o exército na vida real, a vida não vai ter dó de você. A vida não vai ter dó de você. Ou você está preparado ou você não está. Entendeu? Então ele simulou realmente uma situação real que poderia estar acontecendo. E Alexandros, mesmo sendo mordido pelo cachorro, mesmo sufocando, mesmo com os pulmões ali gelados, ali como eles relatam aqui no texto, e ele ainda deu um jeito aqui de ir para cima aqui do adversário, de continuar lutando, sangue, suor, voar aqui, mas ele ainda, mesmo tendo crise, né, literalmente ele atacou. Ele foi guerreiro, ele foi para cima, ele não parou. Então é isso, pessoal, a reflexão de hoje que fica essa. Mesmo na adversidade, vai para cima, pessoal. Quantas vezes, pessoal, eu já trabalhei doente? Quantas vezes eu já estudei sem querer, doente? Quantas vezes eu já fiz várias coisas sem ter força, às vezes, para fazer? Tentei dar o máximo de mim. É lógico que a produtividade, a performance não é a mesma. Mas é você, literalmente, não parar em situações adversas. Você continuar indo para cima, você continuar com o seu propósito, mesmo que o mundo queira te cancelar, mesmo que as pessoas queiram te jogar para baixo, mesmo que todo mundo te peça para parar, você continuar e ir com força, ir com persistência e ir para cima, pessoal. Eu acho que essa lição de hoje foi fundamental aí. Espero que vocês tenham gostado, né? Excelente quarta-feira para vocês aí, quem está escutando na quinta aí, excelente quinta-feira. E é isso aí, pessoal, espartamos junto aí, quem puder, assista hoje, quem estiver assistindo isso hoje, assista hoje, quarta-feira, no canal do Valvimar Bastos, @Valvimar Bastos no Instagram, a nossa live de hoje aí, né? E quem está assistindo isso depois, pode entrar no Instagram do Valvimar, que a live fica gravada lá, e assistir ela completa. De qualquer forma, estarei postando algumas partes também no meu canal, mais pra frente, beleza? E é isso aí, pessoal, domingo, de volta à entrevista espartana. E é isso aí. Excelente quarta-feira, espartamos junto. Arru!